Fala família, sejam bem-vindos ao canal. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre o preço médio. E aí, preço médio é vilão? É herói? Como você faz esse preço médio aí? Você usa? Você sabe o que é preço médio? Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre preço médio com vocês, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixe seu like e vamos juntos aí nesse mercado bacana, de mercado de ações, de mercado futuro, e vamos seguir aí, beleza? Vamos lá. Então, em primeiro lugar, vamos pensar o seguinte: se você não sabe o que é preço médio é a média do preço que você pode estar comprando aí uma ação, tá? Então vou fazer aqui um quadro para poder ficar mais fácil aqui nosso exemplo, tá bom? Então vamos dizer que você tem aqui uma ação que ela custa R$5, tá? E você, com essa ação a R$5, você vai comprar uma ação. Então você fez aí a sua primeira compra, né, dessa ação a R$1. Aí essa ação de repente ela subiu, tá? E aí ela passou a ficar agora R$10. Aí você foi lá, poxa, essa ação subiu, mas eu vou comprar mais uma ação dela. Aí você tem aqui uma ação que agora ela custa R$10, tá? E você vai lá e você compra mais uma. Ok? Então agora você tem duas ações ao total. Você tem duas ações. Ok? Mas essas duas ações que você tem na sua carteira, elas não custam o mesmo valor, né? Então o que seria aí o preço médio? Você vai pegar, isso é bem basiquinho, tá, pessoal? Você vai pegar aqui a sua primeira ação, que você comprou a R$5, você vai somar a segunda ação, que agora você tem o valor de R$15 investido em duas ações. Aí você vai pegar, você vai dividir esse valor total pela quantidade de ações que você tem. Então você vai dividir os R$15, que é a soma das duas ações, né, dos dois preços que você comprou, pela quantidade que você tem, que são duas. Opa, então vamos lá. R$15 dividido por 2. Então o preço da sua ação, o seu preço médio é R$7,50, tá? Então esse seria o seu preço, preço médio. Esse seria o seu preço médio, tá? O preço médio, ele pode acontecer tanto para frente quanto para trás, tá? Então, por exemplo, esse exemplo aqui que eu dei é o exemplo do preço médio que a ação, ela teve o deslocamento dela crescente, tá? E você continuou comprando, beleza? Esse aqui é o primeiro exemplo. Então, agora vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, você foi lá, você comprou uma ação que custava R$10, tá? Então, a ação custa R$10 e você comprou 5 ações, tá? Então você comprou 5 ações a R$10. E aí, de repente, aconteceu um movimento no mercado e essa ação desvalorizou, tá? Então hoje essa ação, ela teve uma queda, tá? E hoje ela passou a custar R$5. E você foi lá e você comprou mais 5 ações, tá? Então você tinha 5 ações na sua carteira e você aproveitou aí, vamos dizer assim, essa promoção, tá? E você comprou ela mais barato. E aí como que você vai chegar agora no seu médio? Mesma coisa que nós fizemos anteriormente, tá? Então você tinha 5 ações a R$10, ou seja, 5 vezes 10. Então você tinha aí R$50, tá? Então aqui você tinha um valor investido de R$50. E aqui você comprou mais 5 ações a R$5, ou seja, 5 vezes 5 igual a 25. Então aqui você tem R$25 em ações, tá? Agora, como você comprou em valores diferentes, o que você tem que fazer? Você tem que somar o seu total, tá? Então você vai pegar os teus R$50 e você vai somar. E você vai com os 25, né, da sua segunda aquisição, você vai ver o valor que você tem,
que o valor total que você investiu, né, o valor total que você gastou, foi R$ 75, tá? Então você chegou aqui no valor de R$ 75. Esse é o teu valor investido, tá? Agora, qual que é o seu preço médio? O seu preço médio agora você vai ter que descobrir porque você comprou uma parte das suas ações um valor e uma outra parte outro valor. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai somar. Soma o teu valor da primeira aquisição ao valor da segunda aquisição. A gente chegou aos R$ 75. Agora você vai ter que pegar esse valor e dividir pela quantidade de ações que você tem. Ou seja, você comprou 5 ações a 10 e mais 5 a 5. Ou seja, 10 ações. Então você vai dividir os R$ 75 por 10 ações, que é a quantidade de ações que você tem na sua carteira, que deu o valor de R$ 7,50, tá? Então, R$ 7,50 é o seu preço médio. Então, nos dois exemplos, nós tivemos aqui, nos dois exemplos, o seu valor de preço médio foi R$ 7,50, tá? Então você está agora com R$ 7,50, o seu preço médio, e no segundo exemplo, R$ 7,50 é o seu preço médio. E o que vai acontecer agora? Vamos dizer que essa ação aqui, ela vai ficar oscilando, né? Ela vai formar preços, faixas de preço diferentes. Então, exemplo, uma hora ela está aqui nesse ponto, uma hora ela está mais aqui acima, aí depois ela vai estar aqui mais abaixo, daqui a pouco ela vai estar mais acima, mais abaixo, mais acima, e por aí vai. Em cada ponto desse diferente de preço, vamos supor, aqui ela está 5, aqui ela está 10, aqui ela está 7, aqui ela está 11, aqui ela está 5, aqui ela está 20, e cada faixa de preço dessa você pode estar comprando tanto com preço acima do seu preço médio, quanto abaixo do seu preço. Então vamos dizer aqui que por mais que você tenha comprado a segunda ação aqui, no primeiro exemplo, a R$ 10, o valor dela real para você é como se fosse R$ 7,50. Então, quando a gente fala de preço médio em ações, mesmo que você esteja comprando um pouco mais caro ou um pouco mais barato, dependendo do ponto que você está comprando, geralmente é uma estratégia utilizada muito para quem investe a longo prazo, né? Os tidos, né, buy and hold, quem investe a longo prazo, né? Então, vamos dar aqui um exemplo. Vamos supor que você estava comprado em Vale, tá? Aí você veio e comprou Vale aqui, ó. Você teve aqui esse rompimentozinho aqui, e você comprou aqui nesse ponto, tá? Então vamos supor que você tenha feito aqui, ó, você fez aqui a aquisição de uma ação, tá? Então você fez uma ação no valor de R$ 67,37. E aí, de repente, no outro dia ela subiu, ela estava aqui. E você estava com um pouco mais de dinheiro e você foi lá e você comprou mais uma ação. E aí você foi lá e comprou mais uma ação. E foi lá e comprou mais uma ação. E você foi fazendo esse movimento, a cada dia seguinte você foi comprando, foi comprando e foi comprando, tá? Então, o que acontece? Você comprou a 67, você comprou a 68, você comprou a 71, você comprou a 75, você comprou a 76,55, tá? Então você fez aqui, cada ponto desse você comprou uma ação, tá? Então vamos voltar lá para o nosso exemplo. Cadê? Opa. Aqui. Então vamos lá para o nosso exemplo. Então você teve aqui a seguinte compra. Você comprou uma ação de Vale a 67,37. Você comprou uma ação de Vale a 68,43. Você comprou uma ação de Vale a 71,33. Você comprou uma ação de Vale a 75,1. Deixa eu só aqui ajeitar, que ficou confuso. Beleza. 75,1. Você comprou aqui mais uma ação de Vale a R$ 76,55, tá? E aí como que você vai... Agora você tem 1, 2, 3, 4, 5 ações, tá?
Agora, atualmente, a Vale estaria, exemplo, a R$ 78,29, tá? Então, o preço atual, ó, preço atual seria R$ 78,29. Exemplo, tá? E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar lá, novamente, a nossa calculadora. Isso a gente tem que ir fazendo, exercitando, ó. 67,37 mais 68,43 mais 71,33 mais 75,01 mais 76,55 igual a 358,69 dividido por 5, que é a quantidade de ações, você está com um preço médio de 71,73. Então, 71,73 é o seu preço médio. Ou seja, entre o preço que a ação está agora, no momento, ó, o preço que ela está aqui no momento, e o preço que você tem como preço médio, significaria que você está, o preço atual dela de R$ 78,29, menos o 71,73, que é o seu preço médio, significa que você está com R$ 6,56 de lucro. Então, R$ 6,56 de lucro. Então, esse seria o seu lucro em cima dessa operação aí de médio prazo, né? E você fazendo esse seu preço médio, tá? Então, esse daí seria, digamos assim, uma forma de você visualizar o preço médio, tá? Então, tanto para cima quanto para baixo, tá? Então, tem gente que faz esse preço sempre quando corrige, faz um tipo de médio quando corrige. Tem gente que faz um tipo de médio no rompimento. Então, esse aqui, por exemplo, ó, ele fez aqui um pullbackzinho, vamos dizer assim, um candle de correção. No rompimento desse candle, a pessoa faria colocaria mais um lote. Ou tem gente que faz isso aqui, ó, espera ela fazer uma correção maior, e quando ela vem aqui já compraria. Ela estando aqui embaixo já compraria. E aí, a longo prazo, a tendência é que esse preço continue subindo e que você vá ter aí o seu preço médio a favor da sua operação, tá? Aonde que mora o perigo? Então, quando a gente está trabalhando com ação, com posições um pouco mais de longo prazo, esse preço médio é bem comum e é bem utilizado e a eficácia é bem bacana, tá? Principalmente quando o ativo está em uma forte tendência. Claro que você, em tese, tem que estar com seu stop, tem que ter seu ponto de saída, caso aconteça uma inversão, né, de tendência e tudo mais, né? Então, vamos lá. Se a gente passar para o futuro, então, exemplo, esse seria um problema, tá? Então, vamos dizer que você faça um preço médio assim, ó. Então, você está com um candle aqui de referência, tá? Ó, você está com um candle aqui de referência, ó, tá? Aí você vai lá e faz um tipo de operacional, tá? Como tem vários, né? Que o rompimento desse candle, você vai entrar nessa operação, tá? Opa, me perdi aqui. Vamos lá. Então aqui é um exemplo, tá? Ó, tô aqui. Aí vamos supor que você tenha comprado e aqui você tivesse comprado nessa primeira linha, tá? E aí o preço veio caindo. Aí ele foi lá, caiu, você aumentou aqui mais um contrato, tá? E aqui ele caiu novamente, e você aumentou aqui mais um contrato, tá? E aí depois o preço vem e faz isso, ó. Puf, ele rompe para cima, tá? E aí, o que iria acontecer nesse ponto? Você comprou aqui. Vamos lá. Esse aqui seria um exemplo de preço médio que deu certo, tá? Então você comprou aqui, aí ele caiu um pouco, você adicionou mais um lote, mais um contrato, ele caiu um pouco mais, você comprou mais um contrato. Ou seja, quanto mais ele caía, mais você foi comprando, tá? Então significaria o quê? Que se esse preço, de repente, ele derretesse, você iria daqui para baixo com 3 contratos contra você, tá? Então, sendo dólar, você iria perder a cada 1 ponto, R$30. 3 contratos, né? Mas em compensação, como esse preço agora daqui, ele fez esse movimento, ó,
que significa? Que o seu preço médio aqui, ele foi a favor de você. Porque aqui ele entrou com um contrato, aqui ele aumentou mais um, aqui mais um. Então quando ele volta, ele não volta com um contrato, ele volta com 3. Tá? Então aqui nesse caso, o seu preço médio você foi bem feito, né? Foi eficaz, né? E aí nesse caso específico você se deu bem, tá? Agora você imagina se você tivesse feito a mesma estratégia nesse outro ponto aqui do gráfico, ó. Imagina, ó, só pra gente visualizar, tá? Você entrou aqui, tá? Nesse ponto, está comprado, então você veio aqui e comprou, puf, comprei aqui. Tá? Fechamento acima da média, eu fui e comprei, tá? E aí o gráfico veio e caiu, ó. Ele veio aqui embaixo, ele deu mais uma caidinha, tá vendo? Opa, quando você viu que ele caiu, você foi lá e opa, vou aumentar aqui mais um contrato. Você, puf, comprei, porque agora eu tenho esse preço médio. Agora você estava perdendo de 10 em 10 reais, agora você está perdendo de 20 em 20. E aí, ó, puf, caramba, caiu mais um pouquinho. Aí você foi lá e, ó, aumentei mais um contrato. Aumentei mais um contrato. Aí, ó, puf. Aí o que aconteceu nesse caso, meu amigo? Aí eu vou te passar aqui agora a sua visão. Dessa primeira tua entrada aqui, ó, até esse ponto aqui foram 4 pontos, tá? Então 4 pontos com um contrato, tá? Então você teve 4 pontos com um contrato. Só para você entender, beleza? Beleza. Daqui do teu segundo ponto, você desceu até aqui, ó. Então você teve mais 3 pontos mais ou menos aqui, 2,8, vamos dizer 3. Você teve aqui mais 3. Mais 3 pontos com 2 contratos. Tá? E agora, desse último ponto que você adicionou ao teu terceiro contrato, você perdeu aqui, ó, 7 pontos, ó, 9 pontos, tá? Então você chegou aqui a perder 9 pontos. Aí você agora perdeu 9 pontos com 3 contratos. Tá? E aí, o que seria isso aqui? Você já perdeu aqui, ó, esperando que esse preço fosse voltar, tá? E aí, meu amigo, ele caiu mais. E aí você agora desesperado foi lá e estopou a tua operação aqui nesse ponto, tá? Então esse último com os 3 contratos, você parou de fazer teu preço médio, ou você continuou, tanto faz, mas no exemplo agora você parou, e você perdeu aqui agora 13 pontos, tá? Ao invés de 9. pontos. Ok. Então agora vamos somar. Vamos somar essa brincadeira. Então você teve, primeiro, 4 pontos, 4 vezes 10 reais, tá? 40 reais. Deixa eu colocar aqui isso, para poder ficar bem fácil o exemplo. Para a gente não misturar. Porque isso aqui é bem legal, porque tem muitas estratégias que são basicamente isso aí, tá? São preços médios, muitas vezes sem uma análise, é simplesmente para recuperar a entrada ruim, né? Então a gente tem que pensar nisso aqui, tá? Por isso que eu estou passando essa ideia. Então, ó, um contrato igual a 40 reais, tá? Na primeira ali, tá? Vamos na segunda. A segunda seriam 3 pontos vezes 20 reais, porque você estava com 2 contratos, 60 reais. Então, 2 contratos igual a 60 reais. E o 3 contratos, como é que será que foi? Vamos descobrir. Então, a última operação foram 13 pontos vezes 30 reais por ponto, porque estava com 3 contratos, 390 reais. Se você somar tudo, 390 com 60 com 40, igual a 490 reais de loss. Esse foi seu loss, tá? Beleza. Então, o que a gente pode tirar dessa ideia, tá?
dessa ideia. Opa. Vamos lá. O que a gente pode tirar dessa ideia? Existe preço médio bom? Existe. Existe preço médio bom. Quando você está operando longo prazo, fazer preço médio é bem legal? Sim, é bem legal. Você consegue potencializar mais ainda seus ganhos, você consegue ir aportando mais, aumentando sua posição, se expondo mais ao risco, né, de uma forma aí progressiva e melhorando seu preço, melhorando o preço da sua ação, da sua aquisição, tá? E aí, quanto mais aquela ação vai subir, você vai com mais quantidade de ações, você está comprando ela mais barato porque você tem preços diferentes dela, isso é muito bom. Agora, quando você está falando de day trade, principalmente futuros, é muito perigoso o preço médio. E principalmente esse preço médio que o pessoal faz aí, sem nenhum tipo de análise, e vamos lá, então é bem perigoso, tá? Bem complicado. Então vocês viram o quê? Nesse caso, como era uma possibilidade de fazer um preço médio para um longo prazo, mesmo que de repente corrigisse mais o ativo, o máximo que iria acontecer chegou num ponto que eu iria sair ou seria um ponto para eu poder conseguir comprar mais ações mais barato ainda, tá? Isso se eu estou escolhendo uma empresa como uma Vale, né, que tem uma empresa forte, uma empresa que não vai quebrar, né, que já passou aí por coisas bem complicadas como Brumadinho e se recuperou, né? Então é diferente. Agora, quando você começa a operar em day trade, principalmente de futuros, e você começa a fazer esses preços médios de qualquer jeito, né? Então é bem complicado, tá? Você tem esse risco aqui, ó. Esse risco aqui é o risco que o pessoal às vezes não fala, mas infelizmente é a realidade da maioria, tá? Então, de repente, um stop que você teria tomado. Agora vamos fazer aqui essa conta só para a gente poder ter uma ideia. Da primeira entrada sua foi aqui, tá? Vamos supor que você estivesse vindo daqui até aqui, ó, 19 pontos, tá? Então, se você tivesse ficado somente com um contrato, então se você tivesse com um contrato, tá? Vezes 19 pontos seria R$190 de loss. Ou seja, você teria perdido R$300 a menos. Você teria perdido? Teria perdido. Você teve uma análise ruim, você não colocou um stop, você deveria ter colocado um stop ali, e você não colocou. Beleza, sem problema. Você foi acreditando que uma hora ia subir tranquilo. Mas se você tivesse ficado com apenas um contrato, você teria feito o quê? R$190 de loss. Como você quis fazer um preço médio maluco ali, você ficou com R$490 de loss. Ou seja, não vale aqui agora, mas poxa, você tem aqui um impulso, uma correção, você tem aqui um topo mais alto, você tem um fundo mais baixo aqui, você tem um topo formado mais alto, mais baixo, perdão, que o topo anterior, perdeu esse fundo aqui, ó, é venda. Então nessa região aqui, ó, deveria ter teu stop, ó. Então o teu stop seria no máximo aqui, de 6 pontos, R$60, tá? Então vamos ver que você estivesse operando aí com alguma, com consciência, com uma visão gráfica razoável, e você perdendo esse fundo ali, você teria estopado com 6 pontos, R$60, tá? Mas se você esperou até esse ponto aqui para te estopar, beleza, você teria perdido R$190. Agora, se você ficou fazendo preço médio cai, compra mais, infelizmente você ficou com R$490 de loss, tá? Então, vamos pensar nisso, tá, pessoal? O preço médio, ele não é necessariamente um herói e também não é necessariamente um vilão. Depende de como você utiliza ele. Então, ó, para quem utilizou em Vale, para quem utilizou esse preço médio em Vale, você imagina, ó, olha o movimento de Vale. Tu imagina aqui, ó, o cara que está desde esse ponto aqui comprando, ó. Só que ele aqui, a R$54, ele não tinha muito dinheiro. Então ele veio aqui e comprou 10 ações a 54. Aí subiu um pouquinho mais, ele foi lá e comprou a 56. Aqui não vou nem falar aqui por causa do crash que teve, porque aí é até covardia. Mas vamos supor que ele foi fazendo aqui um preço médio para cima, para baixo, tá? Então aqui ele comprou mais 10. Aí depois dela estar nesse topo aqui, ela veio e corrigiu aqui, tá vendo? Ó, vocês poderem visualizar bem aqui. Porque esse preço médio, ele vai acontecendo em zigue-zague, ó. Tá vendo? Ó? Ele comprou aqui em cima. Aí aqui ela corrigiu, ela caiu um pouquinho mais, ele, opa, vou comprar mais 10 aqui embaixo, ó. Aí ele tá com preço médio em relação a essa 61, mais barata, ela subiu um pouquinho mais.
Aí ele, opa, vou comprar aqui agora. Aí ela foi e corrigiu aqui para baixo de novo. Ele, pô, vou comprar aqui de novo. E de repente, quando ela explode, ó, ela dá um boom lá para cima de 32%, mas ela já levou aqui agora, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ações. Que de repente, se ele fosse comprar tudo de uma vez só aqui, ele não teria, ou aqui ele não teria, enfim. Então, o preço médio, quando ele tem algum estudo por trás, alguma lógica, né, ele é bacana, ele funciona. Por exemplo, tem preço médio que de repente pode ter funcionado aqui também, no índice, né, no futuro, que de repente você poderia fazer e poderia dar certo. Mas é o tipo de preço médio que é perigoso, tá? Então, deixa eu ver aqui no índice. Vamos botar aqui num gráfico bem curtinho, que de repente a gente consegue achar alguma coisa aqui, tá? Então, beleza, vamos usar esse exemplo aqui, tá? Como um preço médio aí que deu certo, tá? Então, fez aqui uma barra elefante, tá? O conceito de barra elefante a gente já falou já em outros vídeos, né? Então, aqui tem um setup de barra elefante que você teria aqui, né? Nessas duas linhas, essa barra elefante. Essa barra elefante, ela rompe média de 9, média de 20 e tal. E aí você teria entrado, comprado, tá? Nesse ponto aqui, ó. Tá? Isso não é indicação, tá, pessoal? Isso aí é um setup que é colocado, tá? Então, nesse ponto aqui seria uma compra. Nesse ponto aqui seria o stop dessa operação, tá? Então, o preço voltou até aqui embaixo, stop. Beleza? Beleza. Só que aqui embaixo, ó, a média de 9, tá vendo aqui a média de 9, média de 20, está abaixo do preço que você comprou. E aí, entende-se que você tem impulso, correção, impulso, correção, impulso e por aí vai, quando pega o ativo uma tendência de alta, né? E aí, o que pode acontecer? Que você comprou esse topinho aqui, tá? E quando o ativo ele faz uma correção aqui, você vai lá e quer comprar mais, para poder você subir com o preço, né? Com mais lotes, ou com mais ações, ou com mais contratos, seja lá o que for. Então, beleza. Então, vamos dizer que você tenha entrado aqui nessa operação, tá? Vamos tirar aqui um pouquinho para poder facilitar. Aí, vamos visualizar. Aí, você comprou aqui. Aí, de repente, o ativo caiu um pouquinho aqui. Aí, você foi lá e comprou mais um contrato. Tá com 2 contratos agora. Aí ele, ó, puf, caiu mais. Está quase aqui na média de 9. Aí você, de repente, falou assim, bom, vou comprar aqui mais um contrato. Só que você tem aqui a seguinte estratégia. Vamos dizer que você tem essa estratégia, tá? Quando chegar abaixo desse fundo aqui, eu vou estopar, tá? Aqui eu saio fora, tá? Então chegou aqui, eu saio fora. Seja com um contrato, com 2 contratos, com 3 contratos, ou com quantos contratos eu fizer médio para baixo, tá? Chegou aqui, eu saio fora. E aí, a cada contrato que eu adiciono aqui em cima, eu aumento aqui embaixo, tá? Então, eu tô com um contrato, aí comprei mais um, passei aqui a ordem para 2. Tô com 3, passei para 3, e por aí vai, tá? Então, 1, 2, 3, tá? Então, beleza. Aí, ó, o preço começou a subir. Começou a subir. Tocou aqui na média de 9, que seria aí, entre aspas, uma possibilidade de um ponto para ser meu stop. Então eu poderia sair daqui e proteger lá em cima, tá? Aí se eu protejo aqui em cima, o que significa? Que eu estou no stop loss desses 2 contratos, estou stop gain desse contrato aqui, tá? Mas vamos dizer que eu ainda tenha mantido aqui na barra elefante, tá? Eu só vou sair desse setup quando ele romper a barra elefante, tá? Então, até aqui ainda não saí, não mexi no meu stop, tá? Só que agora o que acontece? Eu já estou com o stop gain desse primeiro contrato, eu estou com o stop gain do segundo contrato, e estou com o stop loss do terceiro. Significaria o quê? Que se eu zerasse agora a minha posição, eu já estaria com gain. Então, exemplo. Vamos lá. Então, vamos fazer assim para poder ficar mais fácil, ó. Eu comprei 3 contratos, tá? Então, contrato 1, C1. Não. Um contrato. Deixa eu passar isso aqui para preto. Que a gente consegue entender bem o mecanismo da ideia, tá? O primeiro contrato eu comprei a 120.650. O segundo contrato
eu comprei a 120.613. O terceiro contrato eu comprei a 120.518. O que seria isso na dinâmica que está agora, nesse momento? Se eu saísse aqui agora do preço, vamos lá. Desse primeiro ponto que eu comprei até onde está agora, eu estou tomando um stop loss de 20 pontos do primeiro contrato. Então aqui eu estou com menos 20. Agora, do segundo contrato, eu estou com mais 20. Então aqui, mais 20. E o terceiro contrato? O terceiro contrato é desse ponto até onde o preço está. 113 pontos. Mais 113. E aí, como é que ficaria agora a minha continha? Vamos para a calculadora. Digamos que eu zerei a operação aqui nesse ponto, tá? Porque a ideia do preço médio é essa. Não é mais você agora levar até um alvo lá em cima. É você recuperar essa perda, né? E como você está agora com mais contratos, você com menor movimento, você já consegue abaixo do preço, né? Do teu alvo, por exemplo. Se tu tivesse entrado inicialmente aqui, o teu alvo estaria mais lá em cima, né? Ou seja, aqui está abaixo da tua entrada principal e bem longe do teu alvo, que seria, mas você está saindo com o seu lucro aqui, em tese, né? Então vamos lá. Então você tem menos 20, ó, menos 20, mais 20, igual a zero. Então aqui, o primeiro contrato, o segundo contrato já anulou, tá? E te sobrou aqui agora mais 113, que é igual a 113. Se você multiplicar o 113 por 0,20, que é o valor do ponto, né, do índice, então dá R$ 22,60. Então você está aqui agora, nessa operação, com um lucro de R$ 22,60 de lucro. Tá? Então, esse caso aqui seria o caso de um preço médio, que você não está entrando, não está fazendo um preço médio cego, um preço médio, caiu, eu vou comprar mais porque eu errei aqui para tentar corrigir aqui meu erro. Você criou uma estratégia, não estou dizendo que a estratégia é boa nem que é ruim, tá? Mas você tinha uma regra, que é o fundamental para quem está operando, é não decidir na hora o que fazer. Poxa, e agora o que eu faço? Então você vai pela emoção. Então não, bom, eu tenho dentro do meu operacional, então eu faço, sei lá, 5 tipos de operações diferentes. Então eu faço um retorno à média 9, eu faço um pivô, eu opero bandeira, eu tenho o setup da barra elefante, enfim, você tem alguns setups. E aí você tem para esses setups alguns tipos de preço médio que você já está pré-determinados. E aí, quando que eu vou fazer um preço médio desse tipo? Pô, só se eu já fiz um backtest. Então eu teria que pegar, botar o replay de mercado, operar alguns dias e testar uma barra elefante. Normalmente, existe uma porcentagem muito grande de uma barra elefante ela não ser revertida, né? Então, a maioria das vezes, a barra elefante ela tende a não ser revertida, porque ela é uma barra muito grande, é uma barra que destoa das outras, ou seja, a força compradora nesse momento está muito grande. Mas ela pode acontecer, pode existir stops, mas você precisaria de fazer o quê? Testar. Então eu operei 20 dias de barra elefante, dos 20 operações que eu fiz, 4 vezes deu stop, as outras vezes não deu. Bom, eu sei que o payoff dessa estratégia é muito boa, tá? E se ela é muito boa, eu posso tanto entrar com um contrato, botar meu stop no final e ir embora com ela, como fazer um preço médio em cima dessa barra elefante, já que eu sei que normalmente, na maioria das vezes, ela não me leva ao stop, desde que caiba no meu bolso esse preço médio, né? Porque eu vou ser estopado com mais contratos, então eu tenho que fazer o cálculo certinho para saber com quantos contratos que eu vou ser estopado aqui embaixo, tá? Até uma dica aí que vai para a galera, exemplo, eu sempre gosto de deixar isso aqui, ó. Então você pode fazer isso com teu stop diário, exemplo, R$500 ou R$1.000, e você vai determinar
que com R$500 você vai ter, com um contrato, 2.500 pontos. Ou se for no dólar, 50 pontos. Se tu tem um stop diário de R$1.000, com um contrato, 5.000 pontos. Com um contrato, 100 pontos. E você cria uma tabelinha sua com várias opções, 4 contratos, com R$500 de stop, seria 625 pontos. E por aí vai, tá? E aí você tem essa tabelinha que você não tem que ficar fazendo muito cálculo na hora. Você bate o olho rapidinho, você já sabe que está dentro do teu gerenciamento de risco e dentro do teu stop que você determinou para você operar naquele dia, tá? Então, essa é a ideia do preço médio. Então, o preço médio ele não é nem um herói, muito menos um vilão. Herói é você, ou o vilão é você, tá? Você que escolheu fazer o preço médio, você que escolheu essa estratégia, e provavelmente quem reclama muito de preço médio é porque faz um preço médio irresponsável, sem uma estratégia por trás, sem um backtest feito, sem nenhuma regra, tá? Em via de regra, o preço médio ele tende a te colocar em vantagem quando bem feito ou em desvantagem quando mal feito, tá? Então existe esse preço médio que a gente fez aqui agora, que é um preço médio para trás, né? Vem caindo, eu vou comprando mais ativos, esperando que esse preço retorne, e que quando ele retorna ele me leve com mais contratos e pague logo o meu lucro, né? E existe aquele preço médio de correção que a gente falou, se eu não me engano eu mostrei aqui, deixa eu ver aqui uma outra aqui, ó. Os Minas, ó. Os Minas ela tá num canalzinho de alta, né? E esse canalzinho de alta, vamos imaginar aqui, ó, que seria um tipo de preço médio diferente. Então vamos supor que você tenha comprado aqui, ó. Quando ele rompeu esse ponto aqui, você comprou, tá? Ah, você comprou aqui porque comprei porque quis comprar. Tanto faz, tá? Então comprei ele aqui a R$5. E aí agora, o que acontece? Ele fez aqui, ó, um impulso, fez uma correção, tá? E aí, normalmente, se eu estivesse fazendo o preço médio para trás, eu teria comprado por aqui, ó. Tá? Eu teria comprado por aqui. Quando ele caísse, eu teria comprado mais. Mas aí agora tem um outro tipo de preço médio, que é para frente. Então, eu vou botar aqui, ó. Na máxima, no topo dessa correção, tá? Eu deixo aqui uma ordem. Se ele romper para cima, eu compro, tá? Ou, em alguns casos, você pode também fazer aqui uma entrada antecipada, ó. Então, ele já está subindo novamente, você compra aqui nessa máxima, tá? E aí o preço vai, sobe mais um pouquinho, certo? E depois faz uma nova correçãozinha aqui. Aí você vai lá e fala a mesma coisa, ó, se romper aqui, eu compro mais um contrato, mais uma ação, ou mais um lote de 100 ações, enfim. E aí, ó, ele faz um novo impulso, faz uma nova correção. E você, a cada correção que o ativo faz, você vai lá e coloca novamente um contrato. Ele faz aqui um grande impulso e faz uma nova correção. E aí você novamente usa a tua regrinha, ó. Rompeu aqui, eu entro, tá? E ele fez um novo impulso, uma nova correção e por aí vai, tá? Ou seja, você espera ele romper o topo da máxima dessa correção ou o candle que está mais próximo aqui da 9, enfim, tem alguns setups em relação a isso, e você vai estar fazendo um preço médio para cima, com o ativo andando, não quando ele está caindo. Então você está fazendo um preço médio a favor, porque a tua intenção é você continuar, né? Tendência de alta, os topos eles são rompidos, né? E tendência de baixa, os fundos eles são rompidos, tá? Então o que a gente está vendo aqui nesse ativo, basicamente seria isso aqui, ó. Impulso, correção, impulso, correção, impulso, correção, impulso, correção, impulso, correção, rompe os dois topos anteriores, correção, impulso, correção, e está começando agora um novo impulso, tá? Então, basicamente, esses aí seriam os tipos de preço médio aí que você pode estar utilizando, tá? E aí, o que você acha? Você usa preço médio? Você acha que é bom? Você acha que é ruim? Se você utiliza preço médio com alguma estratégia, coloca aí nos comentários aí qual estratégia você utiliza, como que é esse teu preço médio aí pra gente dar uma olhada, beleza? Agora sim, o que eu poderia dizer? Eu não acho preço médio ruim, nem acho preço médio maravilhoso. Eu acho preço médio mais uma estratégia, tá? Que quando ela é bem feita, quando ela é fundamentada, quando ela é principalmente testada, você pode utilizar com mais segurança ou não. Então, você faria um preço médio? Se eu tivesse feito um backtest, faria o preço médio. Se eu tivesse aí uma estatística que me mostra que a cada 10 vezes que eu fiz aquele preço médio, 70%, 80% das vezes eu consegui ter um gain e não um loss, eu iria fazer esse preço médio.
Agora, se eu faço um backtest e eu percebo que sempre que eu faço esse tipo de preço médio, eu vou para um stop mais pesado do que eu iria se eu tivesse mantido a minha primeira posição, bom, eu não faria o preço médio. E aí? Diz você vai fazer preço médio ou não? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, tá? E vamos junto aí rumo aos próximos vídeos. Quase que não sai. Vamos lá, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu.